2011, um quarto da riqueza produzida em Portugal não pagou qualquer imposto. São dados revelados pelo Observatório de Economia e Gestão de Fraude da Faculdade de Economia do Porto. Os números, apesar de escandalosos, já não causam surpresa nos meios que se dedicam à análise deste fenómeno na economia portuguesa. É a chamada economia paralela, que num só ano ascendeu a mais de metade do empréstimo pedido à Troika para salvar o país da bancarrota. São cerca de 43.500 milhões de euros de rendimentos não tributados num só ano. O relatório revela que, ao contrário do que se possa pensar, não é a chamada economia informal, por exemplo, dos feirantes, o autoconsumo ou mesmo o restaurante que foge ao fisco quando não passa uma fatura, que representa a fatia maior desta evasão fiscal. É uma outra componente da economia paralela, menos conhecida e pouco falada, a designada economia oculta, resultante de processos de corrupção, de muitos negócios ruinosos para o Estado e da faturação falsa com a utilização de empresas fantasma que arrecada a maior parte dos rendimentos não declarados. Depois, estas fortunas resultantes destes negócios ilícitos são transferidas para contas offshore em paraísos fiscais e ou regressam a Portugal livre de impostos através de complexas operações de branqueamento de capitais. A verdade é que, como já é habitual noutras situações, ao mexilhão cabe a parcela menor neste negócio de muitos milhões que beneficia os mesmos de sempre. A economia paralela representa cerca de 25% da riqueza produzida em Portugal, muito acima da média registada deste fenómeno nos países da OCDE, que é de 16%. Só para dar uma ideia dos reflexos criminosos que esta situação tem na economia portuguesa, o mesmo relatório conclui que, caso estes rendimentos ocultos pagassem impostos, o problema do déficit desaparecia. Bastava que a percentagem da economia paralela fosse semelhante aos países da OCDE para que Portugal tivesse, à partida, um déficit de apenas 3,9%. E se assim é, se a situação é conhecida há vários anos e os valores desta economia paralela têm vindo a aumentar de ano para ano, é razão para perguntar: por que pedir tantos sacrifícios aos cidadãos ao invés de se começar um combate eficaz a esta situação que pode por si só resolver o problema do déficit das contas públicas? Será que não existe legislação e meios suficientes para este combate? Se não existe, por que é que não se cria esta legislação e se alocam esses meios? Ou teremos que concluir que, pura e simplesmente, há falta de vontade política e interesses ocultos para que tudo continue na mesma? Não há vontade política. Há é folclore, há é palhaçadas políticas para fazer crer que se quer combater este fenómeno. Não há, porque, olha, os políticos são empregados muitas vezes antes, depois de deixarem a política, e às vezes até durante a política, são empregados das pessoas, das empresas que beneficiam disso. Você vai ver a quantidade de dirigentes políticos nacionais, incluindo membros do governo, ou se quiser, sobretudo membros do governo, para já não irmos ao Parlamento, mas membros do governo que trabalhavam para essas empresas, e depois de sair do governo, voltaram para essas empresas. Vamos dizer sempre que eles têm lugar certo quando saem do governo, não é? Mesmo que nunca tenham tido experiência nenhuma de gestão, de administração de empresas. Mas depois de terminarem as funções do governo, vão para administrador dessas empresas com as quais negociaram em nome do Estado vultuosos interesses públicos. Na área das obras públicas, na área da economia, e isto não escandaliza ninguém. Isto deveria originar um inquérito parlamentar. Se tivéssemos um parlamento a sério, mas não temos. Temos um parlamento infiltrado por pessoas ao serviço desses jogos, desses interesses ocultos. A quantidade de pessoas que patrocinam, pessoas no Parlamento, que patrocinam diretamente interesses privados, interessados nas leis que eles vão produzir, é escandalosa em Portugal. Mas a única coisa que parece que tem preocupado o poder político e os seus serventuários na comunicação social é atacar as pessoas que denunciam isso. É tentar proceder à descredibilização pública das pessoas que denunciam e que chamam a atenção para este fenómeno. Mas então... O vice-presidente do Banco Mundial, em 2004, esteve aqui em Portugal e disse: se não fosse a corrupção, Portugal poderia ter um índice de desenvolvimento económico semelhante ao da Finlândia. A Finlândia é dos países mais desenvolvidos. É um país pequeno, é um país com poucos recursos, mas é dos mais... organizou-se bem. A riqueza paga impostos. Toda a riqueza. Não é só os desgraçados que ganham uma miséria e que têm que pagar para os patrões meter no bolso as taxas sociais únicas e os impostos. Em Portugal as grandes fortunas não pagam impostos. Em Portugal o capital não paga impostos. Quem paga impostos é o trabalho.
As grandes fortunas não pagam impostos, saem, criaram-se offshores justamente para impedir a ação da justiça. Criaram-se e multiplicaram-se os tribunais arbitrais. Sabe o que são tribunais arbitrais, Cristina? Criaram tribunais arbitrais para os impostos. Não é para os impostos que eu pago, porque com os impostos o fisco pode-me levar o que quiser, porque eu não tenho dinheiro para constituir um tribunal arbitral para pagar um árbitro. É para os grandes contribuintes, para quem deve milhões ao fisco. Vão discutir no tribunal arbitral. Deves 1000, pagas 200 ou 300 e os outros 700 ou 800 é para dividir por nós todos. Todos ganhamos. É assim. É assim a realidade. Você veja quem é que em Portugal anda a defender os tribunais arbitrais. Essa vergonha. Porque os tribunais arbitrais até podem funcionar bem em privados. Eles acautelam os seus interesses. Agora, quando os dois, o privado e o público, estão interessados em defraudar o público, o tribunal arbitral é uma forma de subtrair o litígio, de subtrair a moscambilha a magistrados independentes e aos tribunais soberanos.